tarde, mais boa tarde mesmo, amigos e seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio. A partir de agora, JC às 15, informação para quem decide. Comigo, Calbi Cerquinho, e também com, daqui a pouco, o editor-chefe do Jornal do Comércio, Fred Novaes. Por enquanto, vamos abrir o programa de hoje conversando com o empresário Sérgio Chalub. Sérgio, seja muito bem-vindo ao programa JC às 15, Fred. Sérgio. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Tudo bem por aí? Danilo, o Fred já apareceu aí? Não, ainda não, né? Ainda não. Ainda não. O Fred está fazendo aí está fazendo o JC AM News, que com certeza tem mais informações aí. Pelo que eu já estou sabendo, ele está fazendo uma homenagem aí ao general Mioto, que hoje também faleceu por causa da Covid, e tantas outras pessoas aí que nós perdemos. Sérgio, como é que está essa sua relação com a Covid aí, Sérgio? Já perdeu alguns amigos também, muita gente, como é que você está convivendo com isso? Muitos amigos, eu perdi muitos amigos, profissionais que trabalham na empresa também, colegas de trabalho. Estou com minha mãe entubada, ela está entubada, 76 anos, minha mãe, né? Então, assim, está muito... Desculpa, pode completar, Sérgio. Então, está muito difícil, né? O pessoal tem que ter muito cuidado, porque a doença é séria, não é fácil combater, parece que essa segunda pandemia veio com força total, né? Então, quando ela vem, quando ela pega a pessoa, de uma hora para outra a pessoa cai mesmo, você vê que tem muitos jovens morrendo, né? Ontem mesmo morreu um médico de 28 anos, morreu um amigo nosso também ontem, de uma médica, chegou lá na empresa arrasada, de 30 anos. Então, assim, não é pela idade. Os jovens estão sendo muito atacados e não estão resistindo. Então, o pessoal tem que ter muito cuidado, se proteger bastante, usar máscara, álcool em gel, evitar aglomeração, porque a doença está matando, não tá escolhendo, não. Ela não está... não está dizendo que é de pessoas humildes, não. É toda a classe social. Então, verdade. Todos nós temos que ter muito cuidado. Verdade. E agora sim, o nosso boa tarde do editor-chefe do Jornal do Comércio, Fred Novaes. Fred, boa tarde, Fred. Boa tarde, Calbi. Boa tarde, amigos aí que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais do Jornal do Comércio. Né? Estamos ao vivo aí no YouTube, no Facebook, também no portal do Jornal do Comércio, que é o jcam.com.br. Bem, duas boas-vindas aí ao Sérgio Chalub. Veio aqui bater um papo com a gente aqui nessa nossa live. Agora, Calbi, peço licença só para a gente voltar o nosso JCAM News. Afinal, como vocês estavam falando, né, a Covid vem trazendo aí, na verdade, infelizmente, né, a morte de muita gente. Muitos guerreiros estão ficando no meio do caminho, né? A gente precisa fazer menção ao legado de muitos deles, né, que passaram aqui com a gente, deixaram realmente uma estrada de bons serviços prestados. Então, a nossa homenagem aqui do Jornal do Comércio, que ele era muito amigo do nosso presidente do Jornal do Comércio, em memória, né, Guilherme Aloysio. A nossa homenagem aqui ao general Mioto. O Amazonas amanheceu nesta quinta-feira em luto. O anúncio da morte do ex-comandante militar da Amazônia, general do Exército, Geraldo Antônio Mioto, causou um duro golpe em muitos amigos que deixou em Manaus e no estado do Amazonas no período em que comandou o Exército Brasileiro na região entre os anos de 2016 e 2018. O general Antônio Mioto morreu no fim da tarde de quarta-feira, em decorrência de complicações da Covid-19. Mioto integrava o chamado Alto Comando do Exército, tinha 65 anos e estava internado desde 1º de dezembro.
Mioto foi um personagem marcante na história do Amazonas, no período em que comandou o CMA, tendo recebido o título de cidadão amazonense em 2017 pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, e no mesmo ano também recebeu a Ordem do Mérito Judiciário pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. O general Mioto era um homem de forte caráter e que tinha, de forma muito clara, a importância do Exército Brasileiro para a soberania nacional. E nós temos muitas coisas em comuns, operadores da justiça e os militares. Nós somos instituições do Estado Nacional Brasileiro. Nós não somos instituições de governo. Os governos passam, os governos mudam, mas o Estado permanece. A morte do general Mioto foi lamentada pelo Exército Brasileiro e também por muitos políticos nos locais onde ele atuou. O governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, manifestou pesar em nota oficial. Nascido em 20 de março de 1955 em São Marcos, Rio Grande do Sul, o general Mioto ingressou no Exército Brasileiro em 28 de fevereiro de 1972, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, São Paulo. Em 1975, seguiu para a Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, onde em 14 de dezembro de 1978 foi declarado aspirante a oficial da Arma de Cavalaria, sendo o primeiro colocado da sua turma, recebendo a medalha Marechal Hermes de bronze. Assim, a morte leva mais um guerreiro, mas o seu legado permanece para sempre. Tá aí, Calbi, essa foi a nossa homenagem ao general Mioto, que certamente foi uma pessoa diferenciada, né? Foi um comandante aqui do Comando Militar da Amazônia que realmente marcou, né? A gente pode fazer menção, inclusive, Calbi, ao fato dele ter aberto vários workshops aí na FIEAM, em outras entidades, mostrando, na verdade, como que as pessoas podiam prestar serviço com o Exército, né? Mostrando o volume de recursos que o Exército gera, né? Em termos de economia, dentre outras ações inovadoras que faz com que o general Mioto tenha ficado, né, marcado para sempre como um dos grandes comandantes militares da Amazônia que a gente teve. Fred, se eu não me engano, eu ainda cheguei a entrevistá-lo várias vezes ali na Assembleia Legislativa, e se eu não me engano, na época que a gente foi para a 319, uma missão da 319 pela Assembleia Legislativa, ele foi quem forneceu todo o suporte para que nós pudéssemos percorrer a 319. E ele mostrava exatamente esse lado, essa participação, essa interação com a comunidade, com a sociedade, de um modo geral, com a sociedade civil. Então, realmente, belíssima homenagem que você fez aí ao Jornal do Comércio, feita especialmente ao general Mioto. Esse toque de silêncio aí, esse toque de... Eu não sei como é que é o nome desse toque, Fred, você que foi militar. É toque de silêncio mesmo? Olha, eu acertei na mosca, viu? Sem querer. Mas essa homenagem, eu acho que fica ao general e a todos aqueles que estão partindo aí, de certa forma, como o próprio Sérgio colocou agora há pouco, tantos amigos, tantas pessoas queridas que a gente conhece, que partiram por causa dessa doença, e a gente está aí realmente lamentando, mas a vida tem que seguir. E a gente está seguindo aqui com o JC às 15, informação para quem decide, conversando agora, Fred, com o Sérgio Chalup, que é o empresário, que teve seu nome inicialmente em depoimentos da CPI da Saúde, aquela CPI que tentou resultar no impeachment do governador, não conseguiu e conseguiu mais fazer várias outras coisas. Sérgio, antes de mais nada, eu queria que você situasse os nossos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio e falasse um pouquinho dessa tua relação com o Estado. Você é empresário, o que você fornece para o Estado, se você tem essa relação com o Estado do Amazonas, Sérgio? Eu agradeço a oportunidade, é a primeira vez que eu venho falar em público sobre o que aconteceu na CPI. Meu nome tem sido muito divulgado ultimamente, né? Desde a primeira pandemia. Então, essa oportunidade eu agradeço aí ao Jornal do Comércio de me dar essa oportunidade de tentar esclarecer um pouco. O que acontece? Quando abriu o Hospital Newton Lins na primeira pandemia, a nossa empresa foi convidada por meio de e-mails
para a gente participar de 2 licitações, de 2 registros de preço. Seria da imagem e da área médica. Nós ganhamos pelo menor preço, né? E, na época, era aquele alvoroço muito grande e as empresas não assumiram assim meio tempestivamente. E, na época, a direção da Suzan mandou a gente se encaminhar para Newton Lins, e lá tinha uma representante da Newton Lins. E essa representante, vocês têm que começar imediatamente, e regime de urgência, né? E nós precisamos da empresa, a empresa de vocês foi que ganhou o registro de preço, e a gente cobrou, na época, o nosso contrato. Só que o argumento deles, que estava sendo, o contrato da empresa estava sendo feito pelo setor jurídico da Suzan. E pediram um prazo de 10 dias, mas já mandaram a gente assumir. Nisso, eu pedi que elas fizessem um documento pedindo a nossa entrada. Isso foi feito, esse documento, né? Tá. E assumimos. Eu assumi a área da imagem e a área médica. Nós colocamos 88 médicos. O nosso contrato, para vocês terem uma ideia, era de 1.800 por plantões. E as outras empresas, tinha empresa com diferença de mais de R$1.000, de 2.800, 2.600. Nosso era o menor preço, porque eram 2 empresas que assumiram. A nossa na clínica médica e uma outra para assumir a UTI. E pela credibilidade que nós temos, o meu irmão tem, que é o Dr. Sidney Chalub, na época nenhum médico queria trabalhar para o governo, mas nós conseguimos 88 médicos. E praticamente só tinha a nossa empresa lá trabalhando, né? A outra empresa não tinha médico, eram poucos médicos, mas isso não interessava para a gente. O que interessava era a gente fazer o nosso serviço. E no decorrer desses 10 dias, eles não deram o contrato, não fizeram a contratação, sempre enrolando, né? Viu dar o contrato, não é isso, Marco? O termo de contrato, né? E teve uma época que eu quis tirar os médicos, porque a gente não tinha tido esse documento, essa garantia pela Suzan. E a direção da Newton Lins nos ameaçou, inclusive ameaçou os médicos, que seria abandono, né, de você abandonar, tirar os médicos do hospital, seria abandonar os pacientes doentes que lá já tinham, e ameaçaram até prisão. Nós tivemos que continuar. E isso foi correndo durante o período da pandemia. Nós tivemos que ficar, ninguém ia abandonar as pessoas que necessitavam, né, do nosso serviço. Foi quando os deputados foram na Newton Lins, atrás da documentação, não tinha documentação, mas nós estávamos lá prestando serviço. Foi quando ligaram o nosso nome, querendo ligar o nosso nome com política, só que nós não entramos por política, nós entramos pelo registro de preço que foi feito através de e-mails, né? Aí gerou essa confusão toda, que a gente tinha ligações com política, mas nós não temos ligação nenhuma com política, nunca tivemos. Todos os nossos registros de preço, todos os nossos contratos que nós temos com o Estado, sempre ganhamos pelo menor preço. E aonde a empresa líder está, procura fazer o seu trabalho da melhor forma possível, porque quem precisa da gente é o público, os pacientes, as pessoas que procuram